E aí, turma, de volta aqui, vamos continuar? Parte 3, né, de funções, e muita coisa para ser vista ainda. Bom, nós paramos fazendo uma função simples ontem, de somar dois números, né? Só que a gente viu a sintaxe completa, então eu tenho a palavra-chave, o nome da função, argumentos de entrada, argumentos de saída, vimos o escopo de uma função, vimos o fluxo, né? Que quando a gente vai na linha 5, ele primeiro passa para a função, para depois chegar na linha 7, porque ela é igualhada aqui, né? A soma. Beleza, vamos fazer uma outra função hoje, para a gente ver outro ponto aqui que eu acho de fundamental importância em Kotlin, tá? Vamos lá, turma, vamos criar aqui uma função, vou logo criar a função, tá? Função, vamos colocar nome completo. Eu quero uma função que receba um nome do tipo string e um sobrenome do tipo string também e me devolva essa concatenação, tipo assim, return nome, cadê meu negocinho aqui? Tá aqui, nome, sobrenome. Deixa eu logo explicar isso aqui para vocês, tá? Que eu acho que eu não falei sobre isso aqui ainda. Opa, devolve string, né? Devolve string. Beleza. Explicar isso aqui para vocês. Dentro do Kotlin, quando eu quero colocar uma variável dentro de uma string, tá? O que é isso, variável dentro de uma string? A gente já sabe que a string, por si só, é assim. Quando eu tenho aspas duplas, abro e fecho aspas duplas, o que eu colocar aqui dentro é uma string. Beleza? O que eu colocar aqui dentro é uma string. Por exemplo, vamos colocar aqui qualquer coisa. Ó, a função funciona. Se eu chamar ela, vai voltar a palavrinha qualquer coisa, porque eu coloquei literalmente uma string aqui dentro. Porém, eu preciso que volte nome e sobrenome, que são variáveis. Variáveis teria que voltar assim, ó. Nome, por exemplo, como o nome é string, ele espera voltar um string, também funcionaria. Nome é string, estou devolvendo na função o nome, que é do tipo string, ele aceitaria também. Só que eu quero juntar duas variáveis. Poderia fazer assim, nome mais um espaçozinho em branco aqui, mais sobrenome. As variáveis, elas não ficam entre aspas duplas, né? Ela tem o próprio valor dela e o tipo dela. Muito bem, isso aqui era um jeito de fazer. Mas no Kotlin, eu posso fazer o seguinte, ó, para evitar essa concatenação com mais, eu faço isso, ó. Abro e fecho minha string, tá? Dentro eu posso colocar nome, porém nome é uma variável. Para eu poder pegar o valor dessa variável, eu coloco um $, antes aqui, ó, nome. Depois dou um espaço e coloco a variável de novo, que é agora sobrenome, para ela pegar o valor dela. Não preciso mais ficar concatenando com espaço em branco para separar o nome do sobrenome, para não ficar coladinho, tá bom? Beleza. Feito dessa forma, eu já garanto que eu estou devolvendo uma string, porque está aqui, ó. Já estou garantindo um espaço entre uma string e outra para voltar bonitinho o nome completo. Entenderam? Muito bem, vamos lá. Como é que eu chamo uma função? Basta chamar o nome dela, né? Nome completo, beleza? Percebam que a IDE já me avisa aqui, ó, que eu vou precisar passar nome do tipo string e sobrenome. Daí vem a importância, primeiro ponto, tá? A importância de quando estiver construindo uma função, nomear os seus argumentos de forma clara. Então eu já percebo aqui que a IDE está me mostrando, se ela não mostrar, o Ctrl P faz mostrar, tá? O que eu preciso passar agora? Beleza? Nome, depois eu passo sobrenome. Mas imagine que eu não tenho essa informação e eu passei aqui o seguinte, ó, Albuquerque, que é meu sobrenome, depois passei o meu nome, Eduardo. Se eu rodar essa aplicação, vai funcionar, porque na verdade o que importa para ele é que é string e é string. O nome ou sobrenome, ele não entende o que é um nome, não entende o que é um sobrenome, tá, turma? Aqui é apenas aquela tag da gavetinha, né, da memória, quando a gente estudou memória lá, a variável, eu coloquei. Mas a aplicação não vai entender de fato o que é um nome e o que é um sobrenome. Então, ele só entende o quê? Que tem que chegar um string e tem que chegar um string. E chegou. Mandei um string como primeiro argumento e mandei um string como segundo argumento. Porém, se eu mandar imprimir, primeiro ponto, para imprimir esse cara aqui, eu sei que essa função, ela me retorna algo, tá vendo aqui? Ela me retorna um string. Então, por ela me retornar uma string, eu posso fazer, inclusive isso, olha que interessante da linguagem Kotlin, né? Voltar aqui para mostrar a vocês. Eu posso dizer que val nome completo é igual
a chamada da função, que vai me retornar uma string nesse formato, ou tem um atalhozinho aqui, eu queria mostrar para vocês, que é bem interessante. Se eu sei que a função retorna alguma coisa, turma, eu posso no final da minha linha colocar ponto val mesmo e dar um enter, tá? Ó, ele me cria aqui uma variável val, né? Nome completo, porque ele pegou o nome da minha função, trouxe para cá, que vai receber exatamente o resultado da minha operação, da minha função. É interessante, né? Facilita bastante o dia a dia esses atalhozinhos, tá? Muito bem. Uma vez pegando, né, guardando o resultado da minha função dentro de uma variável, eu posso imprimir agora, né? Vamos ver como é que ela imprimiu esse cara aqui, ó, nome completo. Vou rodar minha aplicação. Rodando minha aplicação, percebam que aqui embaixo o meu nome completo ficou o contrário, ó, Albuquerque Eduardo. Tá, tudo bem. Não queria isso, eu queria Eduardo Albuquerque. Aí entra num assunto bem interessante, tá? Prestem atenção. Quando eu chamo uma função, a ordem dos atributos que eu envio para dentro da função segue o que eles recebem. Ele recebe primeiro o nome, e eu usei esse nome como primeiro lugar aqui dentro. Então, a ordem dos atributos que eu envio para uma função é a ordem que ele recebe, tá? Inclusive, se eu tivesse aqui, por exemplo, mais um atributo chamado idade, do tipo inteiro, eu teria que colocar aqui como último argumento 50, que é a minha idade, hoje, né? Nesse caso aqui, eu não poderia nunca ter trocado e ter colocado antes, ó. Se eu colocasse aqui 50, vírgula, daria um erro, tá vendo? Porque a ordem, ele não deixa escapar, eu preciso dessa ordem. Até esse momento a gente entende disso, tá? Que precisa dessa ordem. Por que da outra forma deixou passar? Porque os tipos de dados eram iguais. Por isso que eu consegui colocar Albuquerque ao invés de Eduardo. Ele não entende o que é nome e sobrenome, mas ele entende que o primeiro argumento era um string e o segundo argumento também era um string. Porém, para ele, ó, o terceiro argumento é um inteiro. Por isso que eu colocando no terceiro lugar aqui, ele vai entender. Eu consegui errar só esses dois aqui, beleza? Só que no Kotlin tem uma feature, né? um recurso que é fantástico, que é eu pegar esses argumentos e nomear. Claro, apareceu Eduardo Albuquerque aqui, beleza, eu posso simplesmente trocar, botar Eduardo aqui na frente e Albuquerque no final, como é nas maiorias das linguagens, e vai funcionar. Só não esqueçam disso, tá? A ordem aqui é de fundamental importância nas outras linguagens. No Kotlin, com esse novo recurso que eu vou mostrar agora, já muda nosso conceito. Por exemplo, eu quero passar primeiro o meu sobrenome. Então basta digitar aqui, ó, sobrenome igual Albuquerque. Isso aqui já acabou com ele. Tipo assim, cara, poxa, sobrenome é igual Albuquerque. Agora já deu erro em Eduardo. Por quê? Porque, olha, se sobrenome, que é o segundo argumento, eu já estou passando agora, o próximo argumento não é mais string, deveria ser inteiro. Porque na hora que eu dou o sobrenome aqui, que eu digo qual é a variável que vai receber esse cara, o restante deveria ficar em ordem, né? Então, ele vai dar esse erro. Daí eu preciso fazer o quê? Ou eu coloco na mesma ordem, ó, se eu colocar nome aqui, que é o primeiro elemento aqui, realmente igual, ele já entende. Ah, tá, então você colocou o primeiro nome nomeando, o primeiro argumento nomeando, mas o segundo segue a ordem, não tem problema. Mas se eu quiser, de fato, colocar primeiro o sobrenome, trocar a ordem, e eu colocar isso aqui, eu preciso também colocar nos outros, já que eu troquei a ordem. Agora vai nome, porque senão ele não vai saber. Cara, tudo bem, você disse que o seu primeiro argumento que você está passando aqui é o meu segundo argumento na minha função. E agora? O próximo qual será? Idade ou nome? Daí ele se perde. Daí eu faço o quê? Coloco todos eles nomeados, ó. Sobrenome é Albuquerque, nome é Eduardo e agora o meu terceiro argumento seria idade igual a 50. Percebam o seguinte, tá? Não é qualquer nome que eu posso colocar aqui. O nome que eu posso colocar na chamada de uma função é exatamente o nome da variável que eu coloquei na minha função. Se eu tivesse colocado aqui nomes no plural, obrigatoriamente, para eu chamar essa função com argumentos nomeados, deveria ser nomes. Tudo bem? Ficou claro, turma? Então, só recapitulando, se eu vou colocar o nome e eu quero trocar a ordem dos atributos que eu estou enviando, né, dos argumentos que eu estou enviando, eu preciso colocar em todos. Se eu trocar do primeiro, ele já realinha o restante e vai embora. Mas eu troquei a ordem, então
eu renomeei todos. E aí vem uma dica do titio aqui, tá? É muito comum, chega até a ser comum mesmo, né? Principalmente em quem está começando, e eu pego uma função com diversos argumentos, tem realmente funções que tem 20, 30 argumentos de entrada aí, quando eu estou montando um objeto, uma classe, que pode confundir, tá? Imagine se for do mesmo tipo, ele vai confundir mesmo e vai passar sem você perceber, porque vai funcionar. Do jeito que imprimiu aqui Albuquerque Eduardo, de forma errada e funcionou, na vida real isso pode acontecer. E o Kotlin traz essa novidade e eu aconselho que vocês usem. Vai chamar uma função no Kotlin, não tenham preguiça de digitar. Coloque exatamente o nome das variáveis que a função recebe com seus respectivos valores. A gente faz muito isso aqui dentro do banco, é uma prática comum e já mitigou erros de troca de valores, tá bom? Feito isso agora, turma, se eu rodar minha aplicação, claro que eu não estou mostrando minha idade aqui, se eu quiser complementar eu posso fazer isso, ó. E tenho a idade, 2 pontos e o cifrãozinho e a minha variável, idade. Então eu consigo montar uma frase usando esse recurso aqui, tá? Vamos rodar a aplicação. Percebam que vai aparecer meu nome completo da forma correta agora, ó, Eduardo Albuquerque, e tenho a idade 50. Eu podia ter colocado e tenho 50 anos. Podia ter pego isso aqui, ó, e tenho 50 anos. Você pode misturar aqui à vontade texto com variáveis, tá? Só que para pegar o valor da variável eu tenho que ter o cifrão antes do nome da variável. Tudo bem? Então por hoje é só. A gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Para não ficar tão pesado. Já estendemos demais a aula hoje. Na próxima aula a gente volta dando continuidade. Beleza? Valeu, até daqui a pouco.